Pessoal, meu nome é Anne Rose Rezende Batista, eu sou fisioterapeuta e fui convidada pelo Instituto Golden para falar sobre a conscientização do câncer de pele para vocês. Bom, eu sou formada pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, pós-graduada em acupuntura pela Associação Brasileira de Acupuntura, estou terminando a pós-graduação em dermatofuncional pelo Instituto Golden. Tenho algumas formações na área de terapia manual, traumatortopedia, acupuntura e dermatofuncional. Bom, o câncer de pele, ele tem cerca de 33% de todos os diagnósticos dessa doença no Brasil. São cerca de 185 mil novos casos, segundo o Instituto Nacional do Câncer, a cada ano. O tipo mais comum seria o não melanoma, que é o menos agressivo. Essa doença ela é provocada pelo crescimento anormal e descontrolado das células que vão compor a nossa pele. Essas células vão se dispor formando camadas e, de acordo com conforme elas forem afetadas, são definidos os diferentes tipos de câncer. O mais comum são os carcinomas basocelulares e espinocelulares, que são responsáveis por cerca de 177 mil novos casos da doença por ano. O mais raro e letal que os carcinomas é o melanoma, que é o tipo mais agressivo. Ele registra cerca de 8,4 mil casos anualmente. Para a gente entender todo esse contexto, a gente precisa entender basicamente como funciona a nossa pele. Então, a pele ela é dividida em camadas. Nós temos a epiderme, que é a camada mais superficial, a derme, que é a camada intermediária, e a hipoderme, que é a camada mais profunda. Alguns autores vão dizer que a hipoderme não faz parte da pele, entretanto, outros autores consideram. Mas nós vamos considerar por enquanto a hipoderme. Bom, a epiderme, ela é constituída por tecido epitelial estratificado, pavimentoso, queratinizado. Em todo o nosso corpo, ela é dividida em 4 camadas, que é a camada córnea, que é a mais superficial, a camada granulosa, a camada espinhosa e a camada basal, que é a mais profunda. Porém, em algumas regiões, como a palma das nossas mãos, a sola dos pés, boca, olhos, nós temos uma quinta camada, que é a camada lúcida, que ela fica entre a camada córnea e a camada granulosa. Ela é que dá esse aspecto mais espesso. Então, a função básica seria uma proteção mecânica contra os agentes agressores, como bactérias e fungos. A epiderme ela não é totalmente impermeável. Algumas substâncias vão atravessar essa camada, mas os fungos e as bactérias em geral, que nós temos milhares e milhares no nosso meio ambiente, eles vão ficar na camada córnea e vão se alimentar dessa camada córnea. Isso serviria como uma forma de simbiose nossa com o meio ambiente. Então, se a gente não tivesse essa proteção e a gente tivesse uma agressão dessas bactérias, desses fungos, nós teríamos uma infecção sistêmica. Além disso, ela que vai fazer a proteção contra a radiação ultravioleta. Na camada basal, nós temos os melanócitos, que é essa célula da imagem mais à direita, que parece um tronco de árvore. Eles que produzem a melanina e tem como se fossem braços que levam essa pigmentação para a camada espinhosa e dá a cor para a nossa pele. Isso protege contra a radiação ultravioleta e a pigmentação também protege. Além disso, a renovação da pele pela epiderme, as células da epiderme são como se fossem tijolos dispostos. As células da camada basal são capazes de se dividir, pois elas são as que recebem os estímulos das papilas dérmicas e conforme elas vão se dividindo, vai subindo e formando uma nova camada e achatando as células de cima até chegar no topo e elas se tornarem anucleadas e serem células mortas
que servem de proteção para o nosso corpo. Essa renovação vai demorar cerca de 45 dias em média, então isso é bem rápido. Abaixo da epiderme, nós temos a derme, que é formada por tecido conjuntivo frouxo, rico em colágeno. O colágeno é aquele que dá resistência e volume. Já a elastina, ela dá elasticidade. E a gente tem que entender elasticidade não só o fato da gente conseguir puxar a pele, mas sim o poder de retorno da nossa pele. Então, a gente consegue observar, quando eu puxo aqui a minha pele, ela volta rápido. Conforme a gente vai perdendo elastina, vai demorando mais tempo. Se vocês perceberem, quem tem uma pele mais madura ou com menos elastina, ela já vai demorar mais tempo para ter este retorno. Como se fosse um elástico. Quando eu puxo, ele tem que voltar dentro de um pouco espaço de tempo. Então, vamos pensar na derme como se fosse a casa de máquinas da pele. Com a idade, com a exposição do sol, nós vamos perdendo tanto esse colágeno quanto essa elastina. E a nossa pele, a nossa derme, ela vai ser quem vai nutrir através dos vasos sanguíneos, principalmente as artérias que vão levar o oxigênio, glicogênio para a célula, e as nossas veias que vão levar as toxinas e os nossos vasos linfáticos que levam as toxinas e o líquido em excesso. Além disso, nós temos as terminações nervosas na derme. Nós temos dois tipos basicamente. Nós temos as livres, que vão parecer uns galinhos secos assim, e elas servem para sensibilidade de dor. E as terminações nervosas encapsuladas, que são aquelas mais redondinhas, elas vão ser sensíveis a tudo menos a dor. Então, elas são sensíveis ao tato, ao frio, ao calor, à vibração, à compressão. Além disso, nós temos a termorregulação na derme, que ela tem que pensa que a nossa temperatura basal seria estabilizada entre 36,5 e 37. Através das glândulas sudoríparas e os eretores do pelo, a gente consegue regular mais ou menos essa temperatura. As glândulas sudoríparas, elas produzem o suor e isso vai resfriar o nosso corpo. Já o músculo eretor do pelo, quando ele se contrai, que é para deixar o pelinho ereto, vai produzir calor através dessa ação, que vai trabalhar o músculo do pelo. E temos também o folículo piloso, que é um aprofundamento da camada basal, então da epiderme, né? E vai produzir a queratina pro pelo no bulbo, né? A glândula sebácea também produz o sebo, que sai pelo ducto do pelo e é responsável pela nossa hidratação, ela que não deixa a gente perder toda a água. Abaixo disso, nós temos a hipoderme, que ela é constituída por tecido conjuntivo e adiposo. Ela tem uma camada de gordura, assim, que é a mais profunda da pele. Então, a gordura, basicamente, da hipoderme, a gordura ela precisa ser armazenada. É diferente do glicogênio, que também é uma fonte energética do nosso corpo, só que ele é uma fonte energética imediata. A gordura não. A gordura é uma fonte energética de reserva. Então, ela precisa ser armazenada. Ela funciona também como isolamento térmico, uma proteção dos nossos órgãos vitais e armazenamento de energia. Então, às vezes a gente pensa a gordura sempre como uma forma desnecessária, como só nos atrapalhasse, nos deixasse gordinho, mas não, ela é extremamente importante para a nossa regulação do corpo. Bom, então, dentro do câncer de pele, então nós temos alguns tipos. O carcinoma basocelular, ele é um carcinoma mais prevalente dentre os tipos, de todos os tipos. Ele vai surgir nas células basais lá da epiderme, que é na parte mais profunda da epiderme. Ele tem uma baixa letalidade, pode ser curado em caso de detecção precoce, e a detecção precoce é extremamente importante para todos eles.
Então, os carcinomas basocelulares, eles surgem mais frequentemente em regiões expostas ao sol, como a face, orelhas, pescoço, couro cabeludo, ombros e costas. Eles podem se desenvolver também nas áreas mais expostas, ainda que mais raro, né? E em alguns casos, além da exposição do sol a outros fatores que desencadeiam o surgimento desse tipo de câncer. Então, algumas manifestações podem se assemelhar com lesões não cancerígenas, como um eczema, a psoríase. Então, é importante que se vá ao médico especializado para que ele faça o correto diagnóstico dessa doença. Então, o tipo mais encontrado é o nódulo ulcerativo, que ele vai transparecer mais ou menos com uma pápula vermelha, brilhosa, com uma crosta central, que pode sangrar com facilidade. E muitas vezes ele vai ser confundido com uma ferida. Então, algumas pessoas vão achar que não é nada, que é só uma feridinha que está ali, principalmente porque nunca repararam. E aí, quando vão ver, ele já vai crescendo, crescendo, crescendo e vai se tornando uma coisa mais grave. Depois nós temos o carcinoma escamoso. Ele é o segundo mais prevalente de todos os tipos. Ele vai ser presente nas células escamosas, que vão constituir a maior parte das camadas superiores da pele. Ele pode se desenvolver em todas as partes do corpo, mas também ele é mais comum nas áreas expostas ao sol, como orelhas, rosto, couro cabeludo, pescoço, enfim. A pele nessas regiões normalmente apresenta sinais de dano solar, como enrugamento, mudança de pigmentação e perda de elasticidade. Ele é 2 vezes mais frequente em homens do que em mulheres. E assim como outros tipos de câncer de pele, a exposição excessiva ao sol é o principal causador. Mas não é o único, tá? Alguns casos estão associados a algumas doenças crônicas, aquelas cicatrizes de pele, uso de drogas, anti-rejeição de órgãos transplantados, exposição a certos agentes químicos ou radiação. Normalmente, eles têm uma coloração avermelhada e se apresentam na forma de machucados ou feridas mais espessos e descamativos, que não cicatrizam, sangram de vez em quando, e eles podem ter uma aparência similar à das verrugas. Somente, novamente, o médico especializado para fazer um diagnóstico correto. Mas é sempre bom. Eu observo algo diferente. Ah, parece uma verruga, mas tá estranho, tá sangrando. Fala para a pessoa ir procurar ajuda ou você mesmo observa e procure ajuda. Bom, nós temos também o melanoma, que é o menos frequente, porém ele tem o pior diagnóstico, e o maior índice de mortalidade. Mas se a gente parar para pensar, ele assusta muitas pessoas, só que ele tem mais de 90% de chance de cura quando detectado precocemente. Ele, em geral, ele vai ter uma aparência de uma pinta ou de um sinal na pele, em tons acastanhados, enegrecidos. Porém, essa pinta e esse sinal, em geral, eles vão mudar de cor, de formato, de tamanho e podem causar um sangramento. Então, esse caso é extremamente importante observar a pele. Só que o que é muito ruim? Porque muitas vezes o que acontece no melanoma e a dificuldade de identificação dele é porque ele pode ser encontrado em algumas regiões que não são tão fáceis da gente enxergar. E aí a gente acaba se confundindo, acha que é só uma pinta, não percebe a evolução e aí acaba que gera o problema maior depois. O melanoma, ele atinge mais pessoas de pele clara que se queimam com mais facilidade quando se expõem ao sol, geralmente fototipo 1 e 2. Eles têm o risco de desenvolver essa doença e também pode manifestar indivíduos negros, por exemplo, ou de fototipos mais altos, mas é mais raro, né?
o melanoma, ele tem origem lá nos melanócitos, que são as células que produzem a melanina, que dá o pigmento, aquela cor para a pele. Então, normalmente, ele vai surgir em regiões mais expostas ao sol. Nos estágios mais iniciais, o melanoma ele vai se desenvolver apenas na camada mais superficial. Isso aí vai facilitar depois na hora da remoção cirúrgica e cura, né? Já em estados mais avançados, como vocês conseguem ver aqui na foto acima, vocês já vão ter mais aprofundada, uma lesão bem espessa, vai aumentar e ter uma tendência maior a se espalhar para outros órgãos, como forma de metástase, e vai diminuir a possibilidade de cura. Então, o diagnóstico precoce no melanoma é fundamental. Ele tem o pior prognóstico, segundo os avanços da medicina, mas conforme a gente vai avançando, a gente entende as mutações genéticas que vão levar ao desenvolvimento dos melanomas e só que isso possibilita que hoje tenha mais sobrevida e qualidade de vida. Outro fator que também está correlacionado é a hereditariedade. Ela vai desempenhar um papel central nesse desenvolvimento do melanoma. Por isso é tão importante os familiares, os pacientes diagnosticados com a doença, eles devem se submeter a exames preventivos regularmente. O risco aumenta quando há casos registrados em famílias de primeiro grau. Então, tem os testes genéticos que são capazes de detectar quais mutações levam ao desenvolvimento do melanoma avançado, como o BRAF, o c-KIT, o NRAS, o CDKN2A, o CDK4. Então, assim, a gente possibilita a melhor escolha de tratamento para o paciente. Apesar de ser raro e curável, já é possível ver com mais qualidade e controle do melanoma metastático, por exemplo, a longo prazo. Sintomas. Então, eles podem se assemelhar com uma lesão benigna, né? Pode ser com um eczema, uma pinta. Pode-se observar algumas alterações na pele. Podem apresentar uma lesão de aparência elevada e brilhante, translúcida, avermelhada, castanha, rosa, multicolorida com crosta central e que sangra facilmente. Pode se apresentar com uma forma de pinta preta ou castanha, que muda a cor, textura, vai tornar irregular nas bordas e vai crescer de tamanho. Pode vir como uma mancha ou ferida que não cicatriza, que continua a crescer apresentando coceira, crosta, erosões ou sangramento. Os melanomas metastáticos, eles podem apresentar alguns outros sintomas em outras regiões, como nódulos na pele, inchaço nos gânglios linfáticos, falta de ar ou tosse, dores abdominais e de cabeça. Então, principalmente aqui para o melanócito, nós temos a regra do ABCDE. Então, para identificar as lesões. Então, pensando primeiro, o A seria a assimetria. Então, uma pinta com uma borda simétrica seria mais benigno e assimétrico maligno. A borda, se ela é regular ou se ela é irregular. A cor, uma cor benigna, mais de uma cor pode ser maligno. O diâmetro, eles têm como acima de 6 milímetros como maligno, mas tem algumas variações dependendo da região do corpo. E o E é conforme ela vai evoluindo, né? Então, se ela vai evoluindo com o tempo. E o tratamento?
Todos os casos de câncer de pele, eles devem ser diagnosticados e tratados precocemente, inclusive os mais leves. Eles podem causar lesões mutilantes ou desfigurantes nas áreas expostas do corpo. Isso vai gerar um sofrimento para o paciente. Hoje, felizmente, já há diversas opções terapêuticas para o câncer de pele no melanoma. A modalidade que vai ser seguida, ela vai variar conforme a extensão da doença, mas normalmente os vasos celulares e pinocelulares podem ser tratados com procedimentos bem simples. Nós temos como tratamento cirúrgico a cirurgia excisional, que ela é a remoção do tumor com um bisturi e também vai tirar uma borda adicional de pele sadia, como se fosse uma margem de segurança. Então, o tecido removido ele é examinado ao microscópio para verificar se realmente foram extraídas todas as células cancerosas. Essa técnica possui um alto índice de cura e pode ser empregada em tumores recorrentes. Tem a curetagem e a eletrodissecação, que são usadas em tumores menores. Eles promovem uma raspagem na lesão com a cureta e depois o bisturi elétrico ele destrói as células cancerígenas para não deixar vestígio, ele cauteriza aquele tecido. E isso vai repetir esse procedimento algumas vezes, só que ele não é recomendado para tumores mais invasivos, e sim os mais superficiais. Tem a criocirurgia, que ela promove a destruição do tumor por meio do congelamento com o nitrogênio líquido. Essa técnica tem taxa de cura menor do que a cirurgia excisional, mas ela pode ser uma boa opção em caso de tumores pequenos ou recorrentes. Não tem cortes ou sangramentos, então ela é recomendada para tumores mais superficiais também, não mais invasivos, né? Temos a cirurgia a laser, então que vai remover as células tumorais usando laser de dióxido de carbono, o erbium, YAG laser. Eles não causam sangramentos, então é uma opção eficiente para aqueles que têm desordens sanguíneas, por exemplo. A cirurgia micrográfica de Mohs, essa cirurgia ela retira o tumor do fragmento de pele ao redor com uma cureta. Aí esse material vai ser examinado e vai observar se ainda tem células cancerígenas. Depois vai ser feita uma nova curetagem e vai novamente se observar se tem ainda células cancerígenas. E vai fazendo essa retirada de pedacinho para tirar o máximo que tu conseguir com uma margem de segurança, mas para preservar o máximo possível o tecido sadio. Então, ela é bem indicada para os tumores mal detectados ou áreas críticas, principalmente no rosto, onde as cirurgias mais amplas vão levar cicatrizes mais extensas, mais deformidades. Então, ela tiraria o que precisa ser tirado sem tirar tão a mais, né? A terapia fotodinâmica, o PDT. Então, o médico vai aplicar um agente fotossensibilizante, como ácido 5-aminolevulínico, e na pele lesada, né? Após algumas horas, as áreas são expostas a uma luz intensa, que ativa esse 5-ala lá, e vai destruir as células tumorais com o mínimo de danos dos tecidos sadios. Nós temos a radioterapia, que é o uso de raios ou partículas para destruir a célula cancerígena. Pode ser usado como uma terapia adjuvante ou quando o tumor está localizado em uma região muito de difícil manejo. E depende também do estado do paciente. Às vezes o paciente está muito debilitado, ele não consegue fazer as outras terapêuticas, ele acaba fazendo radioterapia. Tem a quimioterapia, que é a aplicação tópica da quimioterapia na região afetada. Isso vai impedir o crescimento e a multiplicação das células.
A imunoterapia, que são utilizados medicamentos em sítios específicos para inibir as células tumorais e vão permitir que as células imunes voltem a atuar, combater essas alterações. As medicações orais, que são medicações que atingem os pontos alvos para combater a doença. As medicações tópicas, que são necessárias às vezes não só para combate das células, mas também para melhora do aspecto. Muitas vezes tem aquele aspecto de ferida, então tem que cuidar. E como a gente pode prevenir o câncer de pele? Então, se a gente parar para pensar, com a incidência dos raios ultravioletas cada vez mais agressivos no nosso planeta, as pessoas têm que estar mais atentas para se protegerem, né? O grupo de risco maior são sim as caucasianas e fototipo 1 e 2, né? Pessoas com a pele mais clara, com sardas, cabelos claros, olhos claros, as ruivas que têm sardas, olhos claros. Temos alguns testes que detectam antecedentes familiares, né? Que é a genotipagem. As queimaduras solares, a incapacidade de se bronzear e ter muitas pintas também deve se ter uma atenção redobrada, né? Então a gente precisa cuidar necessariamente, evitar a exposição solar excessiva, a proteção da pele, o uso de chapéus, camisetas, óculos escuros, e deixo claro que óculos escuros com proteção adequada e não somente usar óculos escuros. Muitas vezes são utilizados óculos escuros de baixa procedência e que não tenham a real proteção, e isso vai fazer com que ainda dilate a pupila e torne ela mais suscetível ainda à radiação, o que proporcionaria mais facilmente a queimadura da córnea. Então, tem que se atentar a uma lente de qualidade. O uso dos protetores solares, evitar a exposição solar e permanecer na sombra entre 10 horas e 16 horas, e ainda assim cuidar na sombra, tem que usar o protetor solar também. Uso de barracas. Aí o material varia também, porque as de algodão e de lona absorvem 50% da radiação ultravioleta. Já as de nylon, elas são pouco confiáveis. Elas vão absorver muitos raios, cerca de 90%, 95%. Então, isso é muito. Elas vão proteger 5% só. O uso do filtro solar diariamente de forma correta, então de no mínimo 30 minutos antes da exposição, com proteção UVA e UVB, quando expostos ao ar livre. Não esquecer de reaplicar de acordo com o FPS. Observar regularmente a própria pele, de preferência consultar com o dermatologista de maneira preventiva. Eles recomendam pelo menos uma vez ao ano, se puder mais. Então é extremamente importante. Muitas vezes a gente não observa a nossa própria pele, então que alguém tenha uma rede de apoio nesse sentido é muito importante. Manter os bebês e as crianças protegidas do sol. O filtro solar ele é permitido só a partir dos 6 meses e aqueles específicos para criança. Também não dá para ficar passando o mesmo de adulto. Consultar com o dermatologista preferencialmente uma vez ao ano e seguir as recomendações específicas para sua pele. Então, fez a consulta com o dermatologista, o principal é seguir as orientações dele, porque muitas vezes as pessoas até vão no dermatologista, mas não seguem de fato as recomendações. Então, também não adianta, a gente tem que seguir as normativas.
Todos os profissionais da saúde devem ficar atentos às peles e às alterações de peles dos seus pacientes, recomendando para que eles procurem um médico quando necessário. Eu mesma já passei pela situação de observar uma descamação estranha numa paciente minha idosa e perceber essa alteração precocemente, indicar a ela procurar o auxílio do dermatologista e foi feita o tratamento adequado em tempo, tranquilo. Então a gente precisa estar atento, não custa nada. Muitas vezes são em regiões como costas, por exemplo, que a gente não enxerga. Então ter essa rede de apoio é extremamente importante. Os familiares, os amigos, os demais pessoas da rede de apoio, se elas perceberem alguma alteração, elas devem informar para a pessoa, devem indicar para que ela procure ajuda. Então, às vezes eu tô lá num churrasco e a pessoa tá ali, eu olhei que tem uma pinta muito estranha, avisa, olha, tu já olhou isso aqui? Tá tudo certo? Tem uma ferida diferente, uma ferida que nunca fecha naquele familiar. Então, procurar ajuda. De artigos aqui, eu peguei um sobre educação e saúde para prevenção do câncer de pele. Ele é uma revisão sistemática desse ano. E o câncer de pele, ele seria a neoplasia mais frequente no mundo, causado principalmente pelo quê? Pela exposição excessiva aos raios ultravioletas. Ele pode ser prevenido pelas medidas de proteção solar, educação e saúde. Então, o objetivo do estudo foi analisar os impactos da exposição solar na incidência de câncer de pele e explorar estratégias de prevenção com foco em educação e saúde. Essa revisão pegou dados de 2020 a 2024 e foram só 6 artigos, tá? Deixa eu só ver se... Daí eles tiveram um aumento da incidência de câncer no Brasil, eles perceberam que foi um crescimento exponencial. A influência da renda familiar na mortalidade. Então, a importância das políticas públicas e educacionais para conscientizar a população foram bem ditas pelos autores. A implantação de clínicas comunitárias e unidades móveis para o diagnóstico precoce e a ampliação do acesso de protetores solares mais acessíveis à população. Porque muitas vezes a gente fala em termos de educação populacional, é muito fácil chegar e dizer assim, você tem que usar fatores de proteção, você tem que usar uma roupa adequada, você tem que usar uma roupa que proteja, ok? Mas muitas vezes essa roupa que protege, ela não tem um preço que seja compatível com todas as pessoas. O próprio filtro solar, ele não tem um preço que ele é compatível para todos os públicos. Então a gente tem que pensar alternativas de proteção para toda a população ou medidas de ampliação de acesso de protetores solares, de chapéus, de camisetas com proteção, de calça, de óculos, porque às vezes a pessoa acha que está se protegendo e não tá. E aí a gente acaba usando errado, tentando se ajudar, né? Peguei outro de câncer de pele, a importância do diagnóstico no tratamento da prevenção. Aqui ela fala bastante da parte, tanto até uma discussão entre ela, o dermatologista, com outros dermatologistas em relação à terapêutica, né? Então, câncer de pele é a doença mais comum em caucasianos em todo o mundo. 90% dos casos são pelo não melanoma. Um aumento exponencial, principalmente nos jovens. 25% do carcinoma de células escamosas. 70% de casos de carcinomas basocelulares. Mais de 1 milhão de pessoas no mundo. No Brasil, cerca de 200 mil novos casos e aumento da população de 88% do risco de desenvolvimento.
de 2 a 3 milhões de casos no mundo, segundo a OMS. Então, a importância que ela vê em relação ao tratamento correto. Então, segundo, os fatores de risco a câncer não melanoma seriam exposição excessiva ao sol, a etnia, então os olhos claros, peles claras, cabelos claros, ruivos, efélides, fototipos mais baixos, como fototipo 1 e 2, exposição aos raios ionizantes, como a radioterapia, o arsênico, o hidrocarbonetos, fototerapia com UVA, cicatriz de queimadura, úlcera venosa crônica, osteomielite crônica, imunossupressão, por exemplo, os transplantados, os portadores de diversas dermatoses, como xeroderma, pigmentoso, caracterizado pela inabilidade de reparar o dano do DNA induzido pelo UV, que é os raios ultravioletas, a síndrome nevoide do carcinoma basocelular, provocada pela mutação do gene PTCH1, e a síndrome de Behçet, que é o genodermatose ligada ao X, que é caracterizado pelo atrofodermia folicular, CBC, e anidrose localizada. O histórico pessoal do câncer de pele e para o tratamento, coisas que determinavam muito seria o tamanho da lesão, a localização, o tipo histopatológico, morfológico, então o tipo exato da lesão, a natureza, se é uma lesão primária, se é uma lesão recorrente, se ela invade ou não outras estruturas, se tem uma preservação da pele adjacente, se tem a preservação da função e hidratação da pele, tem o melhor resultado cosmético possível e a biópsia sempre para ver o tipo. Então, o diâmetro maior de 20 milímetros no tronco ou em extremidades, diâmetro maior que 10 milímetros em cabeça e pescoço, maior que 6 milímetros em genitália, mãos ou pés, bordas mal definidas, recidiva, imunossupressão, área previamente tratada com radioterapia, o tipo histológico e o acometimento perineural. Então, os tratamentos. Os estudos apontaram que a cirurgia foi a primeira escolha geral de todos os médicos, cerca de 76,5% de escolha. Os pacientes acima de 60 anos, na área da cabeça, os métodos não cirúrgicos foram os mais utilizados. E o principal fator determinante na escolha da preferência terapêutica foi pessoal do médico. Então, não tendo uma uniformização, não tendo uma padronização também nos tratamentos. E o que é muito importante é que às vezes a gente acha que sabe e que é um dos principais fatores que protegem para o câncer de pele, que é a exposição solar, né? Então, como a gente utiliza o filtro solar? Então, o filtro solar, quando a gente vai se expor a algum ambiente, ele tem que ser aplicado 30 minutos antes da exposição ao sol. Eu tenho que reaplicar ele de 3 em 3 horas ao longo do dia. Eu tenho que utilizar a quantidade correta. E segundo os dermatologistas, segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia, 1 colher de chá para o rosto, cabeça e pescoço. Tem a regra dos 3 dedinhos também, que se coloca em todo o dedo, espalha e passa na face, orelhas e pescoço. 2 colheres de chá para frente e para trás do tórax, então seria uma para frente e uma para trás. 1 colher de chá para cada braço, então 1 colher para o direito, 1 colher para o esquerdo. 2 colheres de chá para cada perna, então 2 para a perna direita, 2 para a perna esquerda. Quando for para a praia, para a piscina, antes disso,
tem que passar 30 minutos antes de vestir a roupa de banho, passa-se o filtro solar. Depois dos 30 minutos é que coloca a roupa de banho. Quando sai da água, tem que primeiro retirar, tem que enxugar a pele antes e depois passa-se o filtro solar novamente. Crianças menores de 6 meses ele não é indicado. Depois tem que utilizar os protetores infantis. Gestantes tem que entrar em contato com o médico para seguir as orientações específicas, que daqui a pouco pode ter alguma alteração também. Aqui é uma tabela genérica que eles falam do fator de proteção indicado para cada tipo de pele, né? Mas isso seria uma coisa bem receita de bolo, não tão bem orientada. Então, FPS 50, adultos com peles claras e sensíveis e crianças, que tem sardas no rosto, pele queima muito facilmente, nunca fica bronzeado, ficam avermelhados. FPS 30, adultos com peles morenas, a pele morena clara, o cabelo castanho escuro ou preto, que por vezes se queima, porém também se bronzeia. FPS 20, adultos com pele negra, a pele é muito escura, raramente se queima, bronzeia muito, mesmo que o bronzeado não seja muito visível. E como é que a gente escolhe o FPS? O que esse número 15, 20, 30, 50 quer nos dizer? Bom, então o FPS ele é o fator de proteção solar. Ele indica a extensão do tempo que a proteção vai ser promovida pelos raios UVB, que são os responsáveis pela vermelhidão da nossa pele. Então, ele é calculado através da dose mínima de eritema. O valor de referência é o tempo mínimo de exposição aos raios solares que são capazes de gerar essa vermelhidão na pele. Então, o cálculo é feito mais ou menos da seguinte maneira. Eu vou observar quanto tempo que eu vou levar para ficar vermelho, tá? Com aspectos vermelhos. Então, vamos supor que eu fiquei exposta ao sol e levei 20 minutos para apresentar alguns aspectos avermelhados. Se eu usar um FPS 15, eu vou ficar 15 vezes esse tempo de proteção para não ficar vermelha. Então, por exemplo, eu ficaria 300 minutos antes de apresentar manchas vermelhas. Ao invés de demorar 20 minutos para apresentar manchas vermelhas, eu levaria 300 minutos para apresentar manchas vermelhas. Então, o FPS ele vai influenciar nesse tempo que eu vou ter para apresentar o eritema. E vai evitar as queimaduras, porque muitas vezes a gente tem queimaduras graves de sol pela exposição. Então, nenhum filtro vai oferecer 100% de proteção. As empresas vão indicar, elas estimam que 94% dos raios UVB vai ser protegido. Quanto maior o FPS, mais tempo eu vou levar para reaplicar. Então, os raios UV são a radiação ultravioleta, que nada mais é que a radiação eletromagnética que nós não enxergamos. Ela vai estar presente em algumas lâmpadas, equipamentos e no sol. O UVA são os raios ultravioletas A. Eles são raios emitidos o dia inteiro. Eles são mais profundos e vão levar ao envelhecimento precoce. Já o UVB, eles são os raios ultravioletas B, que são os raios solares com predomínio das 10 às 16 horas. São eles que causam a vermelhidão, só que eles são mais superficiais. O PPD, que alguns filtros vão estar mostrando, é o Persistent Pigment Darkening. Então, é o escurecimento pigmentar persistente.
Ele vai medir a incidência da proteção UVA na pele, seria como se fosse o FPS, só que voltado ao UVA. Então, na medição do escurecimento da pele. O PA, ele vai ver o grau de proteção do UVA de um protetor. Então, quanto a pele demora para apresentar uma pigmentação por melanina, quanto ocorre essa exposição. Então, aqui nessa imagem, a gente consegue observar que quando eu não tenho o filtro solar à esquerda ali, vocês observam que o raio UVB ele vai ser mais superficial, já o UVA bem mais profundo. Quando eu uso o filtro, eles vão ser refletidos e aí eu não vou ter a permeação desses raios. Alguns filtros também vão apresentar alguns outros fatores, né, que também vão servir de proteção. Nós temos agora muito em voga a proteção para a luz azul. A luz azul nada mais é do que a luz visível, que está presente nas lâmpadas, nos lasers, nas telas, de modo geral. O filtro que protege a luz azul são os filtros minerais com dióxido de titânio e o óxido de zinco, que são aqueles que deixam aquele aspecto branco, né, que deixa aquela coisa esbranquiçada na pele. E os filtros com cor, porque eles vão deixar uma barreira física. Nos óculos de sol, hoje a gente consegue também encontrar algumas opções com proteção para luz azul e solar. Tá? Então, daí tem que mandar fazer com proteção para luz azul. Agora, dezembro, nós temos a campanha do Dezembro Laranja, que foi criado pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. É uma campanha de conscientização do câncer de pele. Durante esse período, existem várias ações voltadas à prevenção e conscientização e educação para a população, mas acho que ainda vale a gente refletir bastante sobre aquele artigo de educação em saúde e mudar um pouco essa parte para a gente ter uma conscientização que também nós temos uma influência populacional em termos de monetário também, visto que as medidas de proteção elas não são acessíveis a toda a população, né? Então a gente precisa se conscientizar de que ver novas alternativas que fossem mais viáveis, campanhas que fossem viáveis e atingíveis a toda a população. Por exemplo, uma pessoa que trabalha no campo, que ela não tenha condições de comprar uma camiseta de manga comprida com proteção solar, um chapéu adequado, óculos com proteção adequada, que passe um filtro não só adequado, mas de forma correta, na dose correta. Porque muitas vezes a gente pega e passa o filtro solar e espalha, porque o filtro solar é caro, principalmente o de rosto. Espalha aquele filtro como se não houvesse amanhã para deixar, porque daí eu vou poupar, eu consigo espalhar com um pouquinho só. Sim, só que a recomendação, aquele FPS, aquela proteção que está descrita no nosso filtro solar, ela é compatível com as regras de espalhabilidade. Então, muitas vezes, nem pessoas que têm a condição de comprar aquele filtro solar vão saber passar de forma correta. Então, é de extrema importância essas medidas educativas e de prevenção, que muitas vezes a gente acaba banalizando, e aproveitar os momentos de campanha para cada vez mais divulgar.
porque muitas vezes as pessoas não dão bola para esses aspectos da pele, como se fosse uma forma de frescura, de vaidade, de algo que não, de supérfluo. Mas não, a gente tem que pensar que a nossa pele é o nosso maior órgão do corpo. Ela que nos protege muito. Então a gente deveria respeitar mais. Hoje, alguns filtros solares, eles também apresentam até fatores que protegeriam para poluição e a agressão dos agentes, né, que também afetam aos nossos radicais livres. Hoje a gente já sabe que algumas formas de absorção de poluição e de fatores externos também vão ter esse aumento dos radicais livres, também vão aumentar a proliferação das células e vão fazer com que a gente aumente o índice patógeno e aumente o índice de câncer. Então, cada vez mais a indústria farmacêutica vem evoluindo, só que é necessário também que as medidas que a gente for trabalhando e pensando em conjunto como uma comunidade, que a gente pense também em medidas que facilitariam mais o acesso à proteção, porque nem todo mundo vai conseguir ter essa proteção de forma adequada ou medidas educativas. Então, fica a reflexão sobre essa importância da nossa sociedade, de como a gente poderia melhorar essa acessibilidade para que ela fosse algo para todos e não só uma campanha de um mês que vai passar. Bom, aqui tem algumas bibliografias. Deixei aqui meu Instagram do Instituto Golden, o site do Instituto Golden. Se precisarem sempre entrar em contato para tirar algumas dúvidas, fico à disposição. Fica o alerta para sempre procurarem ajuda quando necessário e quando houver dúvidas, indiquem para as pessoas procurarem um profissional responsável. Os dermatologistas, eles estão aí para cada vez mais ajudar a população a prevenir, de preferência, antes de vir a ter o problema de fato. Então, meu muito obrigada pela atenção de todos. Espero ter ajudado de uma certa forma. Então, um abração a todos.